livro deveras inusitado, devo dizer, tendo em vista o escopo deste canal. Ai, isso acabou comigo. Oh, meu Deus! Uma Sherlock Holmes entre nós. Caído dela. Olá! No vídeo de hoje a gente vai fazer algo diferente neste canal. Acho que eu nunca fiz um vlog de leitura aqui. Já fiz lá no clubinho, mas acho que aqui não, se não me falha a memória. E acho que é chegado o momento. Sendo bem sincera, a motivação deste vídeo foi o fato de que eu deixei alguns vídeos pré-gravados pra subir nas minhas férias. Porque sim, teoricamente estou de férias, na prática já é outra coisa. E aí eu não fiquei satisfeita com o resultado de um desses vídeos. E aí teríamos um furo no cronograma desta quinta. Então pensei, acho que vou fazer um vlog de leitura e logo encontrei o objeto deste vlog. Um livro deveras inusitado, devo dizer, tendo em vista o escopo deste canal, que é Os Sete Maridos, de Evelyn Hugo. Pois bem, o nome da autora é Taylor Jenkins Reid, acho que ela tá bem famosona por aí, não é? E eu já li 2 livros da autora. Eu li o Daisy Jones and the Six e o Carrie Soto Está de Volta. Esse, mais recentemente, foi no mês passado, inclusive. E eu gostei dos 2 livros, para minha surpresa, porque eu costumo não gostar muito desses romances mais contemporâneos, que viralizam na internet, etc. E aí cheguei na casa da minha mãe e vi este livro aqui, que, diga-se de passagem, foi um presente que eu dei pra ela de Natal no ano passado. Se foi uma boa escolha da minha parte, descobriremos ao longo deste vlog, espero que sim. Mas ela leu e gostou. E aí pensei, este aqui é o livro mais famoso da autora, já li 2 livros dela, vamos tentar. Então, cá estou aqui me comprometendo a terminar este livro, lê-lo até o fim, pra que, bom, se eu não gostar, pelo menos a gente pode falar mal com propriedade, né? Pretendo começar a ler o livro hoje ainda. E resumão rapidão sobre Evelyn Hugo, que é basicamente o que eu sei sobre o livro, que aqui a gente tem, então, essa estrela do cinema, mais da era de ouro de Hollywood, sabe? Que é a Evelyn Hugo. Só que ela já tá aposentada, vivendo uma vida mais retraída, etc. Até que ela resolve contar a história da sua vida. Só que ela escolhe uma pessoa bastante inusitada para isso, que é uma jovem chamada Monique. No blurb que a gente tem aqui na contracapa, a gente tem que a Monique é uma jornalista iniciante, até então desconhecida, então parece ser algo bem inusitado, né? Uma estrela de cinema, cuja história de vida sempre gerou muita curiosidade nas pessoas, porque aparentemente Evelyn Hugo nunca deu declarações sobre a sua vida, era só a mídia que ficava ali com um burburinho em cima da figura dela e de seus 7 casamentos, pois é, os 7 maridos de Evelyn Hugo. E aí ela resolve contratar uma desconhecida para que essa menina, essa mulher, na verdade, escreva a sua história. E aí a gente já pode suspeitar que há uma conexão entre elas duas que só é conhecida por parte da Evelyn, não é? O que será essa conexão? Não sei, mas até o fim deste vlog descobrirei, assim espero. Bora começar então.
li então as primeiras 30 e poucas, 39 páginas. Queria dar as minhas impressões iniciais aqui. Então a gente conhece a Monique Grant, o livro é narrado em primeira pessoa pela Monique, que é uma mulher que está com a carreira um pouco estacionada. Ela é jornalista, ela escrevia para um portal antes, só que aí ela acaba escrevendo uma matéria muito boa, acaba sendo contratada por conta dessa matéria por uma revista muito importante dos Estados Unidos. E aí, no começo do livro, ela recebe um convite da chefe dela para conversar. O nome da chefe dela é Frank. E aí a chefe fala que tem essa mulher que é super famosa, a Evelyn Hugo, que tá querendo fazer uma entrevista, dar uma entrevista no caso, para essa revista. E aí a Monique, que, como eu disse, né, uma pessoa que tá com a carreira estacionada, não tá evoluindo tanto ali, não sei o que, fica fazendo umas coisas meio meia boca, umas matérias não tão importantes assim, etc. Fica meio, ué, mas por que estão me falando isso? Eu não sou tão importante assim pra estarem se preocupando em contar esse tipo de coisa pra mim. E aí a gente descobre que a Evelyn Hugo, por meio da assessoria dela, da equipe dela, pediu pra que a Monique fosse a entrevistadora. E a Monique aí fica com a cara no chão, né? Porque, meu Deus do céu, como assim? Por que ela me escolheu? Tem 1000 jornalistas aqui muito mais famosos que eu, não sei o que, mais gabaritados. E aí a própria chefe fala, pois é, concordo, mas é isso aí, ela só vai fazer se for com você, então você tem que ficar com essa bola aí, segurar essa bola. E é isso que a Monique vai fazer, então. E aí ela já vai conhecer a Evelyn e ela logo tem a oportunidade de perguntar pra ela, por que você tá fazendo isso pra mim? E a Evelyn é bem efusiva, ela fala, olha, não quero responder isso agora, próxima pergunta. E aí a Monique fica insistindo naquilo, mas a Evelyn fala, olha, depois que a gente terminar o nosso trabalho aqui, não vai restar mais dúvida alguma pra você. E aí a Evelyn explica o que ela quer ali com a Monique, porque a princípio a revista achava que a Evelyn estava entrando em contato pra divulgar o leilão de vestidos dela, de vestidos maravilhosos, não sei o que lá, mas não é isso. A Evelyn logo no começo fala que a chamou ali sob um falso pretexto, e o real pretexto, então, era a Monique escrever uma biografia autorizada da Evelyn Hugo, porque muito se falava sobre os relacionamentos dela, sobre as polêmicas, não sei o que. A Evelyn era uma pessoa muito recatada, não falava tanto sobre si, não dava muitas entrevistas, etc. Então, muito ali se confabulava na mídia, e agora ela se mostra disposta a contar toda a história dela para Monique, só que tem algumas condições bem específicas. Então, a Monique vai ter que negociar um contrato muito bom quando elas terminarem o trabalho. A Evelyn vai se dispor a responder a todas as perguntas da Monique, algumas no tempo certo, como, por exemplo, por que ela está fazendo aquilo pela Evelyn. Tem a condição de que também a biografia só vai ser publicada quando a Evelyn estiver morta. E uma das condições é que todo o dinheiro, cada centavo que vier da biografia, vai para a própria Monique. O que faz com que a Monique fique ainda mais intrigada para entender por que a Evelyn tá fazendo aquilo por ela. E aí eu parei quando elas vão começar o trabalho mesmo e aparentemente vão se guiar pelos relacionamentos da Evelyn, que foram 7, pelo menos os de forma oficial que a gente tem aqui, os casamentos dela. E seguinte, Carrie Soto me prendeu mais o comecinho. Aqui eu achei que tem uma coisa um pouco mais, posso falar? Uma escrita mais clichêsenta, sabe? Do que tinha lá em Carrie Soto. Pode ser até porque Carrie Soto veio depois, né? Então talvez a escrita dela tenha ficado um pouco mais sofisticada, evoluído, etc. Mas enfim, não achei de todo ruim. Nada comparado com, por exemplo, nossa, aí falando de romances contemporâneos, né? Eu fui à casa de uma amiga minha, fiquei um tempo lá, e ela tem um livro, como é que é o nome desse livro? Ai, lembrei. Aquele chamado É Assim Que Acaba? É isso, né? Eu vou colocar a capinha aqui. Aí eu peguei pra folhear. Nossa, não. Apenas não. Acho que eu não iria conseguir terminar de ler aquele livro de jeito nenhum. E acho que não, tem uma coisa meio clichêsenta aqui no começo, mas dá pra ir, está interessante. E bom, este é o terceiro livro que eu leio da Taylor Jenkins Reid, então acho que eu posso fazer já algumas comparações, mas a única que eu queria fazer aqui, pelo menos por enquanto, é que
parece ter uma espécie de padrão nos 3 livros que eu li dela. Então a gente tem já uma personalidade que é muito famosa, ou personalidades, no caso de Daisy Jones and the Six, e já no começo a gente tem uma situação muito impactante sendo colocada pra gente descobrir o desenrolar daquilo ao longo do livro. Então, não sei se os outros livros dela seguem. Ai, meu Deus, tem um bicho aqui. Nossa, tem várias janelas aqui na sala e o bicho não tá conseguindo sair. Dá pra ver que ele quer sair, meu Deus. Ai, uma coisa que é boa de São Paulo, entre muitas aspas, é que eu acho que o ar é tão poluído que nem um bicho aguenta ficar lá. Então eu não vejo nada. Mas agora o bicho parou ali quieto, deixa eu terminar aqui com vocês. Pois é, não sei se os outros livros seguem um padrão do tipo. Qualquer coisa vocês deixem um comentário aí. E eu vou continuar lendo mais tarde, porque agora eu preciso gravar um vídeo. Vou me arrumar então, e aí em algum momento, hoje ou talvez amanhã, a gente conversa um pouquinho mais sobre Evelyn Hugo. Então, tava aqui prestes a começar a ler, prestes não, eu comecei a ler a parte do Ernie Dias, só que desde que eu peguei o livro, aí dei uma olhadinha aqui no blurb, na orelha, etc, eu fiquei pensando, isso tá me lembrando alguma coisa que eu já vi, a premissa, sabe? E aí, eu lembrei agora, me veio à mente, é um livro chamado The 13th Tale, e eu acho que a tradução é a 13ª história mesmo, vou deixar a capinha aqui, qualquer coisa pra vocês. E eu falei desse livro lá no clubinho, recentemente não, acho que faz uns 3 meses, porque eu tava mostrando pro pessoal no vlog uns livros que eu pretendia tirar da estante, etc, alguns eu tava em dúvida, e um era este livro aqui. E aí, eu lembro que a premissa era algo muito parecido, só que neste, se eu não me engano, é uma escritora que entra em contato, eu falei contrato ou contato, enfim, que entra em contato com uma menina também meio obscura, assim, uma menina que não é muito conhecida, e a escritora é bastante famosa, o pessoal tem curiosidade em torno da vida dela, etc. E ela recorre a essa menina para que essa menina escreva a biografia dela. É meio que o que a gente tem aqui em Evelyn Hugo, não é? Só que transplantado para o universo do cinema. Curioso isso. Eu vou até dar uma pesquisada para ver se a Taylor Jenkins Reid faz alguma menção a Diane Satterfield, eu acho que é o nome da autora do A 13ª História, porque a premissa é bem semelhante, né? E eu acho que esse é o único outro livro que eu ouvi falar que tem uma vibe meio parecida, então vou ver aí, qualquer coisa, atualizo vocês. Pois bem, acabei de dar um Google aqui rapidinho, colocando o nome dos 2 livros no buscador, e achei isto aqui, ó, que é de uma pessoa falando justamente das semelhanças entre Evelyn Hugo e A 13ª História. Bom, eu não li tudo aqui porque a pessoa avisa que tem spoilers, mas aqui no comecinho a pessoa já fala, ó, que, deixa eu tentar grifar pra vocês, ó, que tem semelhanças bem específicas, mas os livros são diferentes. Parece interessante. Ai, quem sabe eu leio este aqui depois e a gente faz um vlog meio parecido com este. Me digam aí se vocês curtem a ideia. Pois bem, prestes a começar aqui a ler mais um pouquinho deste livro. Hoje é sábado, dia 7 de janeiro. E deixa eu comentar um pouquinho sobre o que eu li ontem, porque ontem eu li o capítulo, será que a gente pode chamar assim? O pobre Ernie Dias, que foi então o primeiro marido da Evelyn Hugo. E aí, o que tenho a dizer? Eu gostei desse comecinho, porque a gente tem bem a jornada da Evelyn em direção a Hollywood. E dá bastante dó, porque... Gente, peraí que eu vou ter que apoiar esta câmera em algum lugar, só um minuto. Então, vamos lá, pro Ernie Dias. Dá muita dó da Evelyn, porque a história dela é bem difícil. Ela é filha de imigrantes, os pais dela eram cubanos e chegaram nos Estados Unidos ainda jovens, mas enfim, imigrantes, né? E a gente sabe o peso que esse tipo de coisa tem ainda mais nos Estados Unidos. E a mãe dela tinha o sonho de ser uma estrela de cinema. Só que aí a mãe acaba morrendo e a Evelyn fica sozinha com o pai. E a Evelyn fala que a morte da mãe, obviamente, foi um baque muito grande pra ela, porque ela se espelhava muito na mãe. A mãe dela fala que tinha o sonho de sair daquele lugar horroroso onde eles moravam, não sei o quê. E aí a Evelyn acaba tomando esses sonhos pra si. Então ela fica com esse pai e o pai dela é uma pessoa horrorosa, bate nela, não dá amor. E tudo fica mais complicado quando a Evelyn começa a crescer.
porque ela começa a ganhar corpo muito rápido. Então ela é aquela garota que tem as coisas se desenvolvendo antes das outras, por exemplo, os seios crescendo, ficando mais alta, etc. Então chega um momento em que as meninas já não querem mais sair com ela, porque a Evelyn tá destoando muito, elas acham aquilo muito estranho, porque, né, era algo que elas não estavam vivenciando ainda, então a Evelyn acaba ficando um pouco mais afastada na escola, e aí tem a questão dos amigos do pai que ficam dando em cima da Evelyn também, os garotos no geral, o próprio pai. A Evelyn não chega a falar de alguma situação assim de abuso mais explicitamente, mas ela fala aqui que em alguns momentos ela tinha a impressão de que o pai parecia amá-la um pouco mais do que deveria. E aí eu acho que não é nem amá-la um pouco mais do que deveria, mas sim amar de um jeito que não deveria. E ela passa a ficar cada vez mais desconfortável naquela realidade que ela tá vivendo e quer sair dali. Lembra do sonho da mãe dela, né, de sair, de ir pra Hollywood, se tornar uma estrela de cinema, etc. E aí ela começa a ir atrás desse sonho. E ela visualiza uma primeira chance de começar a colocar esse sonho em andamento quando ela fica sabendo que tem um cara que mora perto da casa dela que estaria indo para Hollywood. O nome dele era Ernie Diaz. E aí ela arruma um jeito de entrar em contato com ele e acaba perdendo sua virgindade em troca de uma carona até Hollywood. Ele vai pra Califórnia e aí Evelyn vai junto e ela já começa a dar os pulos dela, ver como é que ela vai fazer pra entrar em contato com alguém importante do meio artístico. Então ela fica sabendo de um bar, na verdade é um café aqui, onde havia algumas pessoas importantes que vira e mexe estavam por ali, etc. Então ela trabalha como garçonete ali até que, enfim, aparece um homem chamado Harry Cameron, que é um homem importante da indústria do cinema, etc. Aí a Evelyn vai servi-lo e quando ele olha pra ela, ele bate o olho e fala: meu Deus, você vai ser alguma coisa. E aí, alguns dias depois, 2 semanas depois, no caso, tô com a página aberta aqui, ela já consegue um contrato com um estúdio importante de Hollywood. Mas é aquilo, ela faz uns papéis bem figurante, umas coisas bem simples, assim, no máximo uma fala, sabe? Não é um negócio muito relevante. É começo de carreira, né? Só que ela começa a ver que os homens ali olham muito pra ela. Ela tinha umas formas muito voluptuosas, um rosto bonito, enfim, chamava muita atenção dos homens e ela começa a se aproveitar disso. E aí começa então a construção de Evelyn Hugo. E aí é bem aquele negócio de, tipo, inventar a pessoa, a semelhança do que aconteceu com a Marilyn Monroe, porque acho que a essa altura do campeonato a maioria das pessoas que está assistindo a este vídeo deve saber que o nome da Marilyn Monroe não era esse era o nome artístico de Norma Jean Baker. E o que aconteceu com a Marilyn foi basicamente isso. Eles pegaram a garota ali que tinha muito potencial e construíram toda uma figura em cima daquela mulher. E é isso que a gente tem com a Evelyn. O nome dela, nome de nascença, era Evelyn Herrera. E aí ela já sabe, ela é muito esperta. Então, assim, consegue antecipar umas coisas e fala: ok, eu sei que eles vão querer trocar o meu nome, mas eu quero que a minha identidade permaneça de algum modo. Então ela queria que as iniciais fossem H, de Evelyn Herrera, né? E aí ela pensa, então, em Evelyn Hugo. Apresenta esse nome. O Harry, que tá avaliando ali as opções com ela, gosta do nome, e assim temos então Evelyn Hugo. E um outro ponto também que eles precisam cuidar é a questão do casamento dela, porque o ideal é que ela fosse vista com atores famosos, solteirões cobiçados de Hollywood, etc. E aí eles já falam: olha, muito provavelmente não, eles falam o seguinte: você vai ter que se divorciar. Não é tão diretamente assim, mas fala: olha, o ideal era que você fosse fotografada com isso aqui, com isso ali, tem algum problema? Ou seja, você toparia se divorciar? E ela fala: não, problema nenhum. Ela tinha se casado unicamente pra ir pra Hollywood, pra poder continuar lá, né? O marido dela inicialmente bancava Evelyn, etc. Então pra ela realmente não tem problema nenhum. Então eles arrumam lá o advogado e então Evelyn encerra o seu primeiro casamento. E aí, queria comentar uma coisa aqui, um aspecto da narrativa. A gente tem passado e presente se alternando. Então o presente é a Monique entrevistando a Evelyn e o passado, a história da Evelyn, contada a partir dos maridos dela, dos seus ex-maridos. Só que eu acho que eu não vou gostar desse vai e volta, porque
não tô achando legal a maneira como isso tá sendo feita. Na verdade, eu não gosto muito da Monique, porque, ai, tá me parecendo uma personagem muito estereotipada, sabe? Então, a gente tem aquela coisa meio trapalhona, meio engraçadinha ali no começo, e aí você fica meio... E aí isso continua... Não sei, não tô gostando da construção da personagem e aparentemente ela vai aparecer bastante, né? Porque tem aqui uma quantidade considerável de momentos em que a narrativa é interrompida pra falar a gente continua amanhã, não sei o quê. E não só isso, mas a gente acompanha também um pouco da história da própria Monique. Então a gente sabe que ela tá se divorciando, aí tem uma conversinha com a mãe dela. Eu não tô conseguindo me conectar muito com a personagem. Ok, que 57 páginas, né? Então ainda tem chão, mas eu não tô achando a Monique uma pessoa, um personagem, no caso, muito bem desenvolvida, não, por enquanto. A Evelyn já tá sendo melhor construída, e ok, eu sei que um espaço muito maior é dedicado à figura da Evelyn, mas ainda assim, não estou gostando da Monique. Vamos ver se isso vai persistir. Agora eu vou continuar, então. Temos o segundo marido, o maldito Dom Adler. Ai, meu Deus! Então eu terminei aqui o segundo casamento, tô na página 139 e eu não estou gostando. Cancela o vlog. E eu digo isso porque eu sei que tem muita gente que ama este livro aqui, né? E aparentemente eu não vou gostar dele, o que é de certo modo uma surpresa pra mim, porque, como eu disse, eu realmente gostei dos outros dois livros que eu li dela, mas este aqui, de verdade, nem como entretenimento tá funcionando mesmo. Primeira coisa, eu acabei de falar com vocês sobre a questão da Monique, né, de ter o passado e presente alternando, etc. Eu definitivamente não estou gostando disso. Eu não poderia me importar menos com a Monique. Sério, não consigo me conectar com ela de jeito nenhum. Bom, agora eu tô praticamente na metade do livro. Ainda falta um chãozinho, acho que umas 30 páginas pra chegar na metade aqui. Mas enfim, tô bem avançada no livro. E eu juro que eu só consigo me perguntar, meu, por que que não falam mais de Daisy Jones and the Six? Porque me parece muito melhor do que Evelyn Hugo. Algumas pessoas vieram me falar que tem até uma teoria na rede vizinha que quem lê primeiro Daisy Jones não gosta de Evelyn Hugo e vice-versa. Não sei se procede aí, foi o pessoal lá no Instagram que me falou, mas, nossa, Daisy Jones, nossa, eu realmente gostei, achei muito legal, e esse aqui não tá rolando muito. E já estou arrependida de ter assumido o compromisso de ler isso aqui até o fim, porque eu estou lendo agora O Nome da Rosa, relendo O Nome da Rosa no caso, e lendo também a autobiografia da George Sand. E os dois livros estão infinitamente mais interessantes que este aqui, então eu fico, ai meu Deus, eu tô aqui me dedicando, trabalhando pra acabar até quarta, né, pra que eu possa editar este vídeo aqui quarta e pra que vá ao ar pra vocês na quinta, sendo que eu preferia muito tá lendo O Nome da Rosa e eu estou aqui com Evelyn Hugo. Mas vamos ver, me falaram no Instagram que melhora depois da metade, mas tem gente que falou também que o final é a pior parte, então... Vamos então para mais uma atualização de Evelyn Hugo, dia 7 ainda, agora são 7h06, acho que vocês vão ter que acreditar em mim. E caso vocês estejam se perguntando, eu tenho outra roupa, tá? Ontem eu tava com esse vestido também, eu gravei à tarde pra vocês, se eu não me engano, e hoje estou com o vestido, mas eu vou já jantar, tomar um banho e vou trocar esse vestido e amanhã vocês não me verão com ele. Mas voltemos ao que interessa então. Seguinte, avancei muito no livro, agora eu tô na página 213, indo pra o... Peraí, deixa eu fazer um cálculo.
Estamos indo para o 5º casamento de Evelyn Hugo, ou seja, realmente próximo aí do fim do livro. Aí tem o divórcio, então, com o Don Adler, e esse cara é simplesmente um lixo. Então ele faz com que a carreira da Evelyn fique na lama. Ele estava com um certo poder ali de barganha no estúdio em que tanto ele como a Evelyn trabalhavam. E aí uma das coisas que ele exige é justamente que a carreira da Evelyn vá pra lama, que ela não ganhe mais papéis, etc. E aí ela fica sem papéis, mas ela não parece estar tão preocupada com isso de início, porque ela tá nesse outro relacionamento dela. Só que aí depois ela resolve tomar alguma ação, vai à França e lá faz um filme. E é um filme que bomba, coloca o nome dela no radar de novo, aliás, mais do que coloca o nome dela no radar novamente, ela passa a virar uma sensação de novo, etc. Mas o filme tem uma polêmica aí no meio, e é basicamente por conta dessa polêmica que o negócio estoura, mas a Evelyn sabe usar isso tudo muito bem a seu favor. E aí ela começa a emendar alguns projetos, sendo um deles Ana Karenina, aliás. E... gente, eu juro que eu vou ter coisas positivas a falar sobre esse livro, tá? Mas é que eu quero sintetizar isso mais pro fim, mas já digo que envolve a questão do machismo sendo retratado na indústria. Eu acho que ela aborda isso de uma perspectiva legal. Eu acho que a personagem da Evelyn Hugo é uma personagem bem construída, mas aqui a gente tem uns diálogos, gente, que nossa. Mas uma coisa que é interessante ver aqui nesses capítulos é como a Evelyn manipulava a mídia a seu favor. Então a mídia achava que estava arrasando, descobrindo vários bafões da vida dela, e na verdade a Evelyn só estava colocando, como é que eu tenho um ditado pra isso? Uma expressão, na verdade, mas não vou lembrar agora, mas enfim, ela estava mostrando uma coisa pra eles, fazendo um circo aqui, pra que eles prestassem atenção nesse circo e não vissem o que ela não queria que eles vissem, sabe? Depois ela arrumou um parceiro pra isso, enfim. Essa parte é interessante de ver. Mas, bom, é basicamente isso. Eu acho que eu só vou terminar o livro mesmo porque eu decidi gravar este vlog. Então essas são as atualizações por enquanto. Vamos agora ver no que deu o 5º casamento de Evelyn Hugo. E não sei se eu volto ainda hoje pra comentar alguma coisa com vocês, mas amanhã a gente conversa mais, inclusive termino o livro. Pois bem, sentei aqui rapidinho pra falar com vocês. Então, eu estava teorizando durante a minha corrida sobre o porquê da Evelyn ter feito questão da Monique escrevendo a biografia dela, a história de vida dela. E eu cheguei numa teoria que eu acho que é plausível. Eu tava pensando em falar aqui com vocês sobre ela, mas vai que tem, porventura, alguém aí assistindo a este vlog que pretende ler o livro ainda. Seja pra falar mal com propriedade também, ou só pra, né? Fala. Como eu ia dizendo, pensei em falar aqui, só que, né, vai que alguém não quer pegar o spoiler, um possível spoiler. Só que queria dizer que, meu, se foi isso, putz, eu não quero que seja porque não é legal. Mas talvez seja. Enfim, eu falo pra vocês, porque daqui a pouco acho que a gente vai descobrir, né? Termino o livro hoje ainda e vamos ver, mas já torcendo pra que não seja. E você? Qual que é a sua teoria? Tá bom. Eu não quero mais ler esse livro. Ai, meu Deus. Ai. Juro, gente, a vontade é colocar isto aqui num lugar onde eu peguei, porque... Peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Eu juro que eu, no fim deste vídeo, quando eu for sintetizar todos os meus pensamentos, eu vou ter coisas boas pra falar sobre Evelyn Hugo, mas no momento a gente só vai falar sobre a energia 50 tons de cinza deste livro, porque, meu Deus, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse aspecto. Toda vez que tem descrição da Evelyn indo pra cama com alguém, eu quero morrer, assim, dá muita vergonha alheia, e num nível que eu não lembro da última vez que eu senti. E assim, deixando bem claro que eu estou longe de ser uma puritana, Madre Teresa de Calcutá ou algo do tipo, mas é porque
Tanto em Daisy Jones como em Carrie Soto, tem algumas cenas em que a gente sabe que algumas mulheres estão indo dormir com outras pessoas, mas não é vergonhoso de ler, sabe? Fica uma coisa mais não explícita, digamos, não que aqui esteja, oh meu Deus, super explícito, mas ai, é descrito de um jeito tão vergonha alheia. Mas deixando isso de lado, então a Evelyn acabou de acabar com o seu 5º casamento, que foi um dos melhores casamentos dela, diga-se de passagem. Tudo bem que foi uma coisa meio fachada, assim, não que a maioria dos casamentos dela tenham sido por outro motivo, né? Muitos foram fachada mesmo. Mas este foi um dos melhores. Eu acho que no fim eu posso fazer bem no finzinho desse vídeo um ranking dos casamentos dela, na minha opinião, que aí eu deixo só pra galera que lê o livro, ou pra galera que não tá nem aí, não se importa com spoiler, etc, não pretende ler o livro, tá aqui só pelo rolê. Mas então a gente faz isso no final. E ela emendou já num outro casamento, que vai ser o 6º casamento dela, e eu não gostei da forma como isso foi feito, porque eu entendo que o foco do livro não tá nos casamentos em si, porque é mais a história da Evelyn sendo contada, tendo como fio condutor os relacionamentos dela, porque era algo que bombava muito na mídia, dava muita matéria, as pessoas tinham muita curiosidade, etc, por que ela se casou tanto, se divorciou tanto, não sei o que, não sei o que lá. Mas o foco é na vida da Evelyn mesmo, na personalidade dela, etc. E aí, eu já tinha achado que alguns relacionamentos pareciam meio apressados, e muitos deles justamente por ser casamento de fachada, então falar, seria interessante você ficar com esse cara aqui pra, sei lá, dar mais bilheteria pra esse filme, e aí iam lá e casavam. Mas este casamento agora, o 6º, parece ter não sei se diria amor, efetivamente, mas parece ter um envolvimento emocional da Evelyn maior do que em alguns outros relacionamentos dela. E isso não foi muito bem apresentado pra gente, eu achei. A gente já conhecia esse personagem antes mesmo da metade do livro, se eu não me engano. Agora a gente tá bem no finzinho, né, quando ele se casa efetivamente. Mas a gente já conhecia e eu não senti que teve um relacionamento muito bem desenvolvido ali. Parece que eles se reencontraram e aí, do nada, a Evelyn resolve que vai casar com ele, que seria uma boa ideia, e taran, eles estão casados. E aí eu não gostei muito desse desenvolvimento, não. E aí a gente teve uma ceninha da Monique também. Oh, aquela tem uma surpresa no apartamento dela, sabe? Ai, gente, muito péssimo, porque aí começa a alternar a história dela com a da Evelyn. E, ai, meu Deus! E eu queria ler aqui 2 frases que, sério, gente, eu li isso, eu fiquei... Não. Primeira passagem que eu quero ler aqui pra vocês. Alguns casamentos não são lá grandes maravilhas. Alguns amores têm limitações bem claras. Às vezes, as separações acontecem porque as pessoas não combinavam, para começo de conversa. Às vezes, o divórcio não é um abalo sísmico. Às vezes, são só 2 pessoas saindo de uma situação nebulosa. Eu odiei essa passagem. Eu te amo tanto que, quando leio as cartas malucas que você recebe dos fãs, me pego pensando. Claro, faz todo sentido. Eu também quero recolher todos os cílios caídos dela. Daqui a pouco a gente conversa, então, sobre as minhas considerações gerais sobre o livro. Ah, eu nem falei pra vocês, mas nesse rolê todo aí do 5º casamento dela, ela teve uma filha. Uma bebezinha. E não, isso não é spoiler, porque no comecinho do livro tem escrito que a filha dela morreu de câncer. Acabei de terminar. Pois muito bem, bora então conversar sobre as minhas considerações finais acerca de Evelyn Hugo. Que os deuses do cancelamento me protejam e vamos então conversar sobre este livro. Antes de apresentar aqui os pontos positivos e negativos pra vocês, eu queria colocar 3 disclaimers. Eu ia falar 2, mas na verdade são 3. O primeiro é que, se vocês me virem olhando pra baixo aqui, é porque eu fiz uma listinha de tópicos aqui que eu gostaria de discutir com vocês, então, pra eu não me perder e não falar mais do que eu deveria, vou tentar ser o mais breve possível, mas já sei que não vou conseguir ser tanto, porque tem muita coisa pra falar. Enfim, esse é o primeiro disclaimer. E o segundo é que, por favor, não me tomem pela pessoa que fica...
oh meu Deus, este livro aqui, romance contemporâneo que viralizou no TikTok, best-sellers, não sei o que, oh, isso não merece ocupar um lugar na minha estante ao lado dos meus livros clássicos, não sei o que. Não, eu sei que tem muita gente por aí que pensa assim, infelizmente, mas não é o meu caso, tanto que se vocês virem o vídeo que saiu no domingo, isso, no domingo passado, vocês vão ver que lá eu dou para Os Maias, uma das obras-primas da literatura portuguesa, livro super conhecido, etc. Dou para Os Maias a mesma nota que eu dei para Carrie Soto Está de Volta, da Taylor Jenkins Reid. Isso de acordo com os meus critérios, que são subjetivos e que eu ia falar que eu não me sinto obrigada a explicar, mas a verdade é que eu acho que eu nem sei explicar esses critérios mesmo. Então, é isso aí. Então, não pensem que este é um vídeo de uma pessoa culta criticando um romance contemporâneo. É só o vídeo de uma pessoa criticando o romance contemporâneo mesmo, mas não pelo fato de ele ser contemporâneo, e sim pelo que a gente tem aqui. E só lembrando que, como eu disse no começo deste vídeo, eu li 2 livros da autora, gostei muito, e pra galera que diz aí que esse tipo de literatura, esse tipo de livro não serve pra nada, não sei o que, já fica também aqui a minha colocação de que eu discordo, porque Carrie Soto, bom, eu enfrentei uma barra aí que não precisa ser exposta aqui, mas enfim, enfrentei uma situação difícil um pouquinho antes do Natal. E eu queria esquecer os problemas, sabe? Queria alguma coisa que pudesse me desconectar um pouco da realidade. E eu tava lendo, então, Carrie Soto, Os Ensaios de Montaigne e Luz em Agosto, do William Faulkner. Eu tentei ler os ensaios, não consegui. Tentei ler Faulkner, não consegui também. E Carrie Soto acabou sendo o livro que me proporcionou o alento de que eu precisava naquele momento. Me tirou um pouco do que eu tava vivendo e por isso sou muito grata. Acho muito importante que este tipo de livro aqui exista, a gente já fala mais sobre isso. E por fim, eita, acho que foram 4 disclaimers no fim das contas, né? Por fim, esta é a minha opinião. Minha opinião. Entendemos? Minha opinião, que não invalida a sua, não invalida de ninguém. Então, sem mais delongas, bora começar com os pontos positivos de Evelyn Hugo. Primeira coisa, nossa, a minha piranha aqui do lado, né? Que coisa maravilhosa, como pondo o cenário. Primeira coisa que eu queria comentar na parte positiva é que eu acho as primeiras páginas do livro bem legais, então a gente tem a introdução desse suspense, né? Meu Deus, por que que Evelyn escolheu essa pessoa desconhecida? E eu, Sherlock Holmes que sou, adoro esse tipo de coisa. E a gente conhece também a história da Evelyn Hugo, de como ela ascendeu até chegar a esse ícone que ela é, e ela tem uma história de vida pregressa bastante difícil, teve uma infância muito complicada. E aí já dá até pra entrar no segundo ponto positivo que eu queria falar, que é essa questão da temática Old Hollywood, sabe? Da Era de Ouro, porque eu gosto muito dessa temática, adoro os filmes dessa era de Hollywood, e dá pra ver que a história da Evelyn Hugo tem várias pinceladas de Marilyn Monroe, tem também umas pinceladas de Elizabeth Taylor, talvez eu até tenha falado isso com vocês aqui quando eu fiz alguns checks pra atualizar vocês da leitura. Então achei isso bem legal porque eu já conheço histórias parecidas com essa, ou seja, parece uma história verossímil até certo ponto. E aí a gente comenta sobre esse porém na parte negativa. Mas já aviso que a ambientação, eu também tenho minhas críticas, porque eu acho que essa questão da ambientação foi melhor trabalhada no Daisy Jones e em Carrie Soto, mas principalmente em Daisy Jones, já já a gente conversa sobre isso. Outro ponto positivo, achei a personagem da Evelyn muito bem construída, assim, dava por exemplo, se eu tivesse ouvido falar que uma criatura dessa realmente existiu, eu não ia duvidar em momento algum. O mesmo não podemos dizer da tal da Monique, mas já falamos sobre os pontos negativos. E uma coisa que eu gostei muito da Evelyn é que ela é uma pessoa cheia de defeitos e ela não faz questão de esconder isso, sabe? Ela joga limpo ali com a Monique, fala que ela sabe que ela fez coisas horrorosas, que não sei o que, mas até fala que faria essas coisas de novo porque fez por aqueles que amavam, etc. Mas enfim, eu acho legal a gente ver que a
Taylor Jenkins Reid não tá pintando aqui uma pessoa perfeita, sabe? O que, eu acho que é o mínimo que os autores podem fazer, né? Acho que já deu daquela época de personagem muito preto no branco, sabe? Ou é só bonzinho, ou é só malvado. Enfim, acho legal que a gente tem isso aqui, porque eu já vi personagens em romances contemporâneos que ficava meio... ninguém é assim. Tem também aqui muito forte a questão da representatividade. Eu acho que é um dos pontos mais elogiados do livro por aí, porque aqui a gente tem lésbica, tem gay, tem bissexual, tem pessoas pretas, tem pessoas latinas, tem pessoas birraciais, e eu realmente acho ótimo que essas pessoas estão ganhando mais protagonismo na literatura de hoje em dia, porque era algo que não acontecia até não muito pouco tempo, principalmente em questão dos clássicos que a gente tem hoje em dia, não sei o que era o combo hétero, branco, etc. Enfim, vocês conhecem a história, né? Então, acho legal que a gente tenha esse movimento, sim. E como eu disse agora há pouco, eu acho importante que este tipo de livro exista, porque a pessoa muitas vezes entra em contato com um livro pela primeira vez através de um romance desses, mais best-seller, e ela se vendo, aliás, representada neste livro, pode ser que ela vá procurar por um outro livro que aborde temas semelhantes aos que a gente tem aqui. Vou pincelar dois aqui, sei lá, homossexualidade e racismo. E aí a gente pode pensar no Quarto de Giovanni, do James Baldwin, que aborda esses temas com bem mais profundidade do que a gente tem aqui, por exemplo. Então eu sei que tem muita gente aí que diz, esse tipo de literatura lixo, não serve pra nada, não sei o quê. Não, eu acho que serve sim. Isso aqui apresenta muita gente ao mundo dos livros e eu sempre acho isso maravilhoso, ainda mais num país que praticamente não lê como é o nosso. E se a pessoa quiser ler só esse tipo de livro também, mais levinho, não sei o que, por mim, tudo bem também. Um monte de gente vê umas séries bestas, aí eu me incluo nisso, Netflix, não sei o que, umas coisas só pra desafogar a mente, por que não pode aplicar isso pra literatura, sabe? Mas, enfim, encerramos então a parte positiva e vamos para a parte negativa. Bom, para basicamente tudo que eu apresentei de positivo, eu tenho um contraponto, uma coisa para falar mal. Bom, começando então com a questão dos personagens. Eu poderia falar de vários personagens aqui, mas eu vou citar uma que tem um certo protagonismo, porque afinal de contas ela é quem está escrevendo a biografia de Evelyn Hugo, que é a Monique. Gente, eu achei a Monique uma chatona, sério. Toda vez que cortava a narrativa da Evelyn e ia pra Monique, eu ficava, meu Deus, ok, essa é a hora que eu vou levantar aqui e fazer um xixi, sabe? Porque, nossa, personagem muito mal construída, mas assim, é aquele bem o estereótipo da mocinha atrapalhada e que do nada tem o holofote jogado sobre ela e não sabe muito bem o que fazer com isso, e aí ela vai se desenvolvendo, não sei o que. Só que, sério, é um negócio muito clichêzão, estereotipado, você não consegue se conectar com os problemas dela, e aí, pra mim, se a Taylor tivesse decidido só colocar ela ali, porque, ok, eu quero que a história da Evelyn seja emoldurada. Então, beleza, coloca. Mas aí não, ela não só coloca ali, como ela quer apresentar alguns problemas da vida da Monique pra gente. Então, por exemplo, ela tá passando por um divórcio. E aí a gente fica acompanhando isso e eu fico, cara, não me importo. Isso aqui não tá bem construído, sabe? Fora que a história da Evelyn é bem mais interessante, então você olha pra história da Monique e fica, ai meu Deus, de novo, essa chatice. Felizmente, eu acho que, sei lá, 90% do livro é a Evelyn e 10% é a historinha da Monique. Então, pelo menos não é muito tempo que a gente fica acompanhando a história de vida dessa moça. Vamos ver o outro que eu listei aqui. Isso acabou comigo. Que, bom, eu já peguei aí algumas vezes esses romances que fazem sucesso na internet, que viralizam, etc. Pra dar uma folheada, eu faço muito isso quando eu visito livrarias. E eu vejo umas frases ali, umas coisas clichês, cafonas, que eu fico, nossa senhora, esse tipo de coisa tá fazendo sucesso. E eu fiquei muito feliz que nos dois livros que eu li da Taylor, obviamente tem uma coisa ou outra que você fica, mas no geral, não, eu acho uma escrita ok, sabe? Mas aqui, gente do céu, tem umas coisas meio vibe Paulo Coelho, sabe? Meu Deus, frase do Paulo Coelho agora, acho que aquela: quem deseja ver o arco-íris precisa aprender a gostar da chuva. Acho que isso é uma frase dele, né? Enfim, é esse tipo de coisa, sabe? Umas
pílulazinhas de sabedoria que você fica, ai meu Deus. E tem umas metáforas também que, putz, muito pobrezinhas, então a escrita aqui eu não achei legal. E já que a gente tá falando de escrita, precisamos falar sobre a energia 50 tons de cinza que existe neste livro, que eu desconhecia. Eu já tinha visto algumas críticas em relação a esse livro, mas ninguém tinha falado desse negócio da energia 50 tons de cinza, que é aquelas cenas hot sendo descritas de uma maneira cafona, pra não falar. Ai, mal escrita, gente, desculpa, mas é isso aí. Outra coisa, ela fala muito dos peitos da Evelyn no livro. Tem uma hora que eu fiquei, tá bom, eu já entendi que a Evelyn tem peitos maravilhosos. Não precisa ficar falando disso o tempo todo, mas é o que a Taylor faz aqui. Aí vamos falar da ambientação. Seguinte, uma das coisas que eu gostei muito em Daisy Jones é a reconstrução do ambiente que ela faz ali, do rock, da cena do rock, né, anos 60, não sei o quê, aquela coisa que dá pra ver em documentários de bandas. Eu achei isso muito bem reconstruído lá, e aí eu esperava ver algo do tipo aqui, e achei que a gente teria algo do tipo mesmo, porque o começo, assim, a jornada de ascensão da Evelyn Hugo é bastante semelhante à da Marilyn, por exemplo, só que depois a coisa acaba tão focada nos relacionamentos da Evelyn que acaba perdendo essa coisa da ambientação. Então o livro se passa ao longo de, sei lá, umas 5 décadas, eu diria. Mais ou menos isso, pelo menos umas 5 décadas a gente tem aqui. E você não consegue ver isso muito bem, sabe? Então ela se casa em várias décadas diferentes, pra quem conhece o contexto, etc. Sabe que tem mudanças significativas acontecendo no cinema, tanto questão de tecnologia como o tipo de filme que era feito, que fazia sucesso, etc. E no começo ela até fala um pouco sobre isso, mas pro fim também ela fala de alguns movimentos sociais acontecendo, e aí você consegue se localizar, eu tô nessa década aqui. Facilita também o fato de que a gente tem algumas notas de reportagem, sabe, de coisa de fofoca que aparece, e aí dá pra gente se situar também, mas não tanto falando do cenário, sabe, da cena, do que tava rolando ali, e isso tem bastante em Daisy Jones, e como eu gosto muito dessa temática Old Hollywood, eu senti um pouco falta de ver isso aqui. E agora vamos falar do ponto, talvez a parte mais polêmica deste vídeo também, então eu peço que, meu Deus, por favor, se você se sentir inclinado a fazer um comentário, me xingando, não sei o que, não sei o que lá, ouça tudo que eu tenho a dizer, aí depois você pode comentar, não me xingar, tá, por favor, mas criticar de forma educada, fique mais do que à vontade. Ai, vamos lá. Por mais que eu tenha gostado muito, e de verdade, acho muito legal mesmo ver esse tipo de coisa sendo retratada, como o machismo da indústria, manipulação da mídia, homofobia, racismo, preconceito com latinos, etc., ainda mais nos Estados Unidos, que é onde a história é ambientada, e a gente sabe que isso é muito forte lá. Primeiro, eu acho que o livro fala de tanta coisa que não consegue falar de quase nada direito. O foco aqui acaba sendo a questão da sexualidade, mas dá pra ver que a autora tenta fazer uma tentativa de falar de todos esses outros temas que eu abordei aqui com vocês, que são temas muito sérios, e mais ainda, eu acho que eu pincelei só os que me vieram à cabeça agora. Então esse é o primeiro ponto, que é falar de muita coisa e muita coisa séria, e aí acaba tratando alguns assuntos com superficialidade, na minha opinião. E o segundo ponto é, em alguns momentos, essas discussões me pareceram muito forçadas. Tipo, a Monique é birracial, por exemplo. Aí tem uma hora que ela discute isso, discute como ela se sentia, e eu achei aquilo tão forçado, parecia, eu preciso ter uma personagem assim, eu preciso inserir essa discussão aqui, e eu vou colocar de qualquer jeito. Não é um negócio bem trabalhado, sabe? Me parece que é um negócio literalmente vindo do nada. Ela acaba forçando a barra, muitas vezes, na minha opinião. E aí vou falar do que eu acredito ter propriedade pra falar como mulher, que é a questão do machismo. Não, o machismo retratado aqui não chegou a me incomodar, mas é só pra fazer um paralelo aqui. Eu, como mulher, não gosto de perceber nitidamente, por exemplo, que um filme tem lá uma mulher fodona, porque as pessoas pensam, a gente precisa colocar uma mulher fodona aqui porque isso é importante. E aí não se dá nem o trabalho de construir a personagem direito, sabe? Tá lá só pra cumprir tabela e dar um checkzinho. Eu
odeio ver isso. Sério, eu fico incomodada. E eu acho que a gente tem alguns pontos aqui que são assim também. Inclusive, algumas pessoas vieram falar sobre isso comigo no Instagram. Pessoas bissexuais, por exemplo, que se sentiram incomodadas em ver como certas coisas são retratadas por aqui. E eu entendo, tem uma personagem ali que tem uma questão em relação à bissexualidade, assim, que fica... não se dispõe a entender que uma pessoa pode gostar tanto de homens como mulheres. Depois ela tem até uma redençãozinha ali, mas não me convenceu. Eu acho que já que a autora decidiu abordar esse tema, ela deveria ter abordado melhor. Então, é isso, mas como digo, minha opinião. Se você tiver um contraponto a fazer aí, algum comentário, fique mais que à vontade para escrever aqui embaixo. E aí, a partir desse ponto que eu coloquei agora, a gente tem alguns desdobramentos que eu queria comentar. Deixa eu ver aqui. O primeiro é que me parece que acaba tendo um anacronismo nessas discussões, porque a gente tem lá um grupo de pessoas que são homossexuais, e aí essas pessoas falam entre si utilizando discursos que são discursos de hoje, nitidamente. Eu não acho que seria algo muito fiel à época, sabe? E isso me incomodou porque é praticamente o que você veria aí no Twitter, no Instagram. Eu acho que tem um anacronismo nesse sentido, ver algumas pessoas de, sei lá, 50, 60 anos, do século passado, usando discursos que são os discursos de hoje. E ok, que a gente tem uma voz contemporânea, que é a voz da Monique, mas tem essas colocações assim mais de hoje nas cenas da Monique, o que faz sentido, mas quando leva pra trás, eu achei que ficou bem inverossímil, pra ser honesta. Aí eu anotei aqui da questão da Monique, falando de ser birracial, dessas discussões que, de novo, são super importantes, mas são tratadas de um jeito aqui que... tem que colocar esse discurso aqui e os leitores vão ficar, uhul, é isso aí, realmente tem mensagens importantes ali, mas, de novo, é colocado de um jeito forçado. E aí, ok, a gente pode falar dessas mensagens, mas de um jeito mais aprofundado e melhor desenvolvido. Esse é o meu ponto, sabe? Não é nada contra, meu Deus. A internet do dia de hoje, nada contra. Muito pelo contrário, as temáticas que são abordadas. É isso, não são as temáticas, são o modo como elas são abordadas aqui, sabe? E bom, acho que eu já falei mal demais do livro. Vamos coroar então com a minha nota, que foi 2 estrelas. E assim, não entrei pra ler o livro com a mente, eu vou dissecar este livro, vou descascar, falar mal na internet, não. Tanto que eu realmente achei que eu fosse gostar deste livro, porque eu acabei de ler um outro livro da autora, gostei pra caramba, não sei o quê. Então eu peguei aqui nessa vibe de entretenimento mesmo, mas eu não consegui nem me entreter com isso aqui, porque eu achei que vários problemas me saltaram tanto aos olhos que eu não consegui aproveitar a leitura nem como entretenimento. Não foi uma coisa meio escapismo, sabe? Inclusive, eu confesso que só terminei o livro porque eu me comprometi a fazer este vlog. Inclusive, eu acho que fiz uma promessa, né, no começo do vlog, dizendo que eu ia ler até o final. Pois é, foi basicamente por conta disso, porque... de verdade, se não fosse vlog, eu teria parado o livro antes da metade, diga-se de passagem. E agora vamos então para a parte com spoilers deste vídeo. Se você, por um acaso, depois de assistir a este vídeo, ainda quer ler Evelyn Hugo e não quer saber de spoilers, para o vídeo e volta para ver depois, para você poder opinar, discutir aqui. Do contrário, se você não ligar para spoilers, já tiver lido o livro, enfim... vamos agora conversar, então, abertamente sobre este livro. Primeira coisa, eu falei que eu ia fazer o ranking dos maridos, né, em algum momento aí. Pois bem, vamos começar com isso, eu listei aqui. Primeiro, o Harry, ok, casamento de fachada, tal qual praticamente todos os casamentos dela, né? Mas enfim, eu acho que era o relacionamento mais saudável dela, não à toa foi o que mais durou, inclusive. Então, Harry em primeiro lugar. E foi um dos personagens que eu mais gostei do livro, apesar de que no fim ali a gente descobriu uma coisa sobre ele que eu fiquei meio, não achei legal, mas ainda acho que foi o melhor relacionamento dela. Aí em seguida vem o Robert, que parecia uma figura meio indiferente também, né? Então apoiou a Evelyn ali quando a Cília morreu, etc. Então, achei bem ok também, fica aí com o segundo lugar. Terceiro, o Rex, casamento puramente por interesse das duas partes, mas os dois jogavam limpo, ele não tentou forçar ali, tipo, violentamente a Evelyn a nada, respeitou a vontade dela em certo ponto, né, quando eles estavam prestes a ir pra cama. Então, achei isso ok e fica com o terceiro lugar. Quarto lugar, o
cantor é Riva, é Mike Riva, Mickey Riva. Meu Deus, eu abri exatamente na página que eu precisava. Às vezes eu tenho medo dessas coisas. Juro que não tava marcado, mas é isso aí. Eu anotei Mike Riva, mas eu tinha a sensação de que não era esse nome. Enfim, Mick Riva, que, meu Deus, casamento doido também, né? Mas achei o cara bem babaquinha, enfim, fica com o 4º lugar. Ou talvez o Ernie Diaz fique... Não, o Ernie Diaz vai ficar com o 5º mesmo, porque... ele sabia que a Evelyn era menor de idade, né? E fez o que fez com ela. Depois ele pareceu ser uma figura assim, ficar de escanteio, tava mais ali bancando a Evelyn, etc. Mas não gostei, então 5º lugar. 6º, o Max Girard, acho que é assim o nome dele, né? O diretor francês, que babacão. E em 7º lugar, obviamente, o lixo em forma de ser humano, que é o Don Adler. Aqui não passamos pano para agressão. Então, com certeza, 7º lugar. E ainda tentou destruir a carreira de Evelyn Hugo, né? Coitado. A bicha voltou por cima. E ainda ajudou ele depois, né? Pra você ver. Aí agora eu quero discutir uma coisa que... Ai, gente. Meu, como pode existir alguém com o poder de dedução tão fraco como a Monique? Sério, eu ficava em choque. Acho que a Evelyn até deu um corte nela, né, no começo, que acho que a Evelyn falou alguma coisa, aí a Monique deduziu algo, e a Evelyn ficou tipo, sério que você precisa me perguntar isso, pedir confirmação disso pra mim, etc. Porque, gente, a bichinha é muito fraca. Que jornalista é essa? E hoje, quando eu fui correr, eu fiquei pensando, né, eu já tinha pensado na figura do pai da Evelyn, porque, bom, a mãe dela fala ali com a Monique no telefone, o pai da Monique, na verdade, perdão. Já tinha pensado que teria algo a ver com o pai, porque a gente fica sabendo logo no início que ele morreu, então a Monique não tem tanta informação sobre ele assim, aí quando a mãe fala de enviar as fotos, eu fiquei, tem algo sendo criado aqui em torno desse pai, isso está esquisito. Mas depois a Cília apareceu, aí eu fiquei, será que na verdade ela tem alguma, a Monique tem alguma relação com a Cília, não sei o que, mas cada vez mais eu fui me voltando para a hipótese do pai, só não sabia onde ele entrava, e aí quando o acidente aconteceu, a gente ficou sabendo que tinha um homem do lado do Harry, eu falei, pronto, é o pai da Monique, e era isso mesmo. E eu fiquei pensando, porque assim, eu não tava no lugar da Monique, né? Então eu não tive uma super celebridade me procurando, muito provavelmente disposta a dar muito dinheiro pra mim, né? Porque essa biografia ia vender pra caramba, não sei o quê. Enfim, não estava nessa situação e eu já fiquei aqui confabulando e, juro, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o pai dela. Quando eu efetivamente me coloquei a pensar sobre isso. E aí eu fiquei, gente, não é possível, a pessoa não suspeitou do pai em nenhum momento. E aí, ok, beleza, ela não suspeitou do pai. Mas aí, em seguida, quando a gente tem a revelação do pai, depois a gente tem a Monique questionando a Evelyn. Você está com câncer de mama? Oh, meu Deus, uma Sherlock Holmes entre nós. Gente, isso também tá muito óbvio. Ai, Deus. Tal qual a eutanásia da Evelyn. Ela comenta, acho que mais de uma vez, né? A Evelyn fala que leu a matéria dela sobre o assunto, gostou muito, não sei o quê. Aí você tá vendo ali a situação, todo mundo deixou a mulher, morreu na verdade, né? A mulher tá sozinha, perdeu a filha. Cara, isso também eu acho que tava muito óbvio. E a Monique lá... Ai, será que ela quer fazer isso? Meu Deus, é óbvio que ela quer fazer isso! Ai, gente, fiquei muito irritada. Achei esse plot twist aí fraco, mal desenvolvido. Enfim, é isso. Não gostei do livro. E talvez agora eu pense 2 vezes antes de ler algo novo da Taylor. Porque este livro aqui, meu Deus, até hoje eu achava que era basicamente uma unanimidade. Eu digo até hoje porque eu falei dele no Instagram e muita gente veio falar mal dele pra mim também. Então me senti compreendida, não tão sozinha. E galera que não gostou também, se manifeste aqui nos comentários, porque talvez eu esteja com um pouco de medo da galera fazona deste livro. Mas, no fim das contas, gostei do livro? Não, mas eu gostei muito da experiência de gravar este tipo de vlog. Então, eu tinha falado, né, do The 13th Tale, a 13ª história. O que vocês acham do próximo livro ser esse, então, pra gente fazer esse tipo de vlog? E se vocês quiserem sugerir algum livro também, não venham me sugerir o É Assim Que Acaba. Eu não me odeio a esse ponto. Eu já li um pouquinho daquele livro, falei até pra vocês, eu acho que no vlog, né, na casa de uma amiga minha, e eu falei, não, aqui tão fundo do poço assim nós não desceremos. Então não sugiram esse É Assim Que Acaba, mas fora isso, deixem algumas sugestões aí e a gente pode considerar, quem sabe. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, não deixem de deixar, ai meu Deus, deixa eu voltar pro meu modo padrão.
Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Se você assistiu até agora, guerreiro, porque, gente, isso aqui deve estar enorme.